É porque a gente não dá ibope, cara. A gente não. Pô. Se for convidar a gente, é convidar a gente importante. Não, para. Convidar Não, nós. e o importante é também depois, né? A galera ficar assistindo com o tempo. Entendeu? Ficar arquivado. Bom. A maioria dos ao vivo não tem muita gente. Se tiver. Mas é que eu
Vamos lá. Tá sem som aí, galera? Estão me ouvindo? Vamos lá. Senão a gente começa de novo, não tem problema. Ih, som. Chama o Josh, cadê o Josh? Eita! Temos som! Haja som, Ageu! Você está aqui com a gente com o nosso Homecast, começando aqui, Wanderson e Mayara, para falar sobre acessibilidade. E olha que sensacional esse casal que é da nossa igreja, um casal querido demais. A Mayara, ela está cursando o último ano de designer de interiores, isso mesmo? Último ano de TCC, natural de Brotas, São Paulo, time que torce São Paulo, né? Tudo São Paulo. Gosta de séries da Netflix, dormir nas horas vagas, comida preferida, comida japonesa e parmegiana de frango. Muito obrigado, Má. Valeu, tamo junto. A gente vai conversar sobre acessibilidade. Mande as suas perguntas pra gente, tá bom? E aqui do outro lado nós temos um carioca flamenguista. É isso mesmo, Wanderson? Ele já sabe que não, ele fez... Cursando arquitetura e urbanismo natural lá de Carioca, todo riozeira, vascaíno, gosta de documentários polêmicos. Defina documentários polêmicos pra mim. Documentários sobre guerras, holocaustos, coisas que aconteceram. Investimentos financeiros. Que é polêmico, né? Também. Ele também gosta de viajar, fazer algumas coisas gostosas na cozinha, comida preferida, comida japonesa e mocotó. É isso mesmo? Isso, mocotó. O que é o mocotó, cara? Defina pra gente. Fala pra gente o que é mocotó. É pata de boi. Galera que não sabe. É pata de boi ensopada com feijão branco. Resumindo, então, é a pata do boi. Exatamente. E fica gostoso? Tem carne na pata do boi? Tem uma cartilagenzinha lá, um negócio gostoso pra comer assim, roer o osso, é basicamente essa a ideia. Ele não esperava por essa pergunta, mas agora nós vamos para o tema acessibilidade nas igrejas. Será que tem? Será que não tem? Tamo indo bem? Não tamo? E para conhecer um pouquinho mais, nós queremos ouvir um pouquinho da história de vocês. Como vocês se conheceram? Qual foi o chaveco que o Wanderson carioca fez para conquistar a nossa Mayara? E assim, quantos anos de casados? Conta aqui pra gente um pouquinho da história de vocês e pra toda a galera que tá assistindo. Tamo junto, Homecast começando. É isso aí, um beijo. Vamos lá. Quem começa? Então tá. Pra quem não me conhece, eu sou a Mayara, como ele acabou de falar. E tenho 26 anos. E eu sou deficiente auditiva bilateral em 2 lados. E eu uso aparelho também. Desde meus 3 anos de idade. 3 anos, né? 3 anos de idade. Mas assim, eu nasci já ouvindo. Só quando minha mãe engravidou, ela teve um contato com rubéola ou sarampo, que é o que causa mais essa perda auditiva. Então eu já nasci, já ouvia, já entendia o barulho, o meu nome. Mas com o tempo que foi passando, eu fui perdendo a minha audição. E aí começaram a suspeitar, porque estava muito isolada, eu não falava com ninguém. Hoje você tem quantos por cento? Tenho, quanto mesmo? 20, 30. Então numa perda moderada. Tá. Eu escuto pouco, às vezes não, então é isso. Então desde então eu sempre usei o aparelho, até hoje. Então hoje em dia eu não vivo sem aparelho. Se eu ficar sem aparelho, já choro, eu fico trancada no quarto. Se você fica sem aparelho, você cai pra quanto? 20% ainda de audição? Sim. E com o aparelho você sobe bastante? Eu escuto tudo. Com o aparelho, eu escuto tudo. Sensacional, cara. Entendeu? Quando eu sem aparelho, depende do barulho. Batidas de porta, eu escuto, cachorro latindo. A voz dele também eu consigo ouvir. A voz poderosa, é um trovão ali, né? Só a voz do amor. Mas essa voz do amor começou quando, Wanderson? Bom, vamos lá. Começou em 2015. Não, acertou? 2013, desculpa, 2013! Eu não posso! Desculpa, 2015 que casou. E agora a gente tá em ao vivo, não tem como eu... Não tem como cortar, eu ia falar corta pra gente aí. Corta pra segunda. Não, vamos lá, foi 2013. 2013, ok. Junho de 2013. Era uma festa da cidade, eu fui lá comprar uma pamonha e tinha alguns amigos meus e que também eram amigos dela, amigos em comum. E aí eles nos apresentaram, eu não joguei nenhum chaveco, na verdade eu fiquei um pouco desconcertado porque... Não, foi só um assunto assim, eu pensei assim, atenção, sabe? Ela parece com a minha irmã. Chaveco. Não teve um chaveco assim. Ela parecia, ela de costas, ela parecia minha irmã.
e inclusive estava com uma roupa que eu achei que fosse da minha irmã, aí eu falei... É minha irmã. Detalhe, eu tava com o cabelo vou. cacheado, o mesmo tamanho do cabelo da irmã dele, então por isso que ele pensou que eu fosse a irmã dele. Elas tinham a mesma idade, minha irmã ainda era novinha. Minha irmã hoje tá mais alta que eu, mas na época ela era do tamanho dela. E aí eu me aproximei assim, né? Fui me aproximando, só que eu fui com um pouco de receio. Falei, pô, vou chegar devagarinho, né? Aí quando eu vi, ela olhou, tipo, virou e viu que eu tava olhando pra ela, aí eu só falei, oi, tudo bem? Você me lembra uma pessoa. Ela é mesmo, aí eu... Ah, então teve chaveco. Então, Você me lembrou uma Foi pessoa. você. Você me lembrou uma pessoa. Cara, pô, isso é muito migué, isso é muito velho. bom, isso é muito Isso é bom. muito migué. Eu Deu te muito conheço de algum lugar? Pois É é, aquele tipo, famoso eu te conheço de algum lugar? Miguezinho, né? Mas tá Miguezinho. bom, tá valendo. Deu certo. deu certo. Foi Aí bom. vocês continuaram conversando. Continuamos conversando, fomos conversando mais ou menos umas 2 semanas, até ela, foi difícil de convencer, eu falei, ixi, que é isso, cara? Eu aqui com toda a lábia ali, todo o esforço, falei, pô, 2 semanas ela demorou pra aceitar. Então é que, na verdade, Meu eu não convite. tava interessada, sabe? Eu cheguei falando, nossa, que rapaz bonito e tal, Bonitão. sabe? Eu não tava interessada porque eu tava conversando com outro rapaz. Aí, entendeu? Eu roubei ela de outro cara. Conhecendo, aí eu fui lá Aí e comecei cê- a conversar com ele pra ver como ele é e tal. Aí eu falei, cara, passou mais 2 semanas, eu falei, cara, eu gostei muito dele, então vou me aprofundar mais. Vou dar uma chance. Me deu uma chance. Vou dar uma Vou dar uma chance. chance. Aí a gente saiu, assim, do lado de casa mesmo. Foi um lugarzinho ali perto da praia mesmo. E aí trocamos ideia, começamos a conversar. Depois de uns 4 dias a gente começou a namorar. Foi A gente depois de começou 4 dias a gente 4 começou a dias namorar. depois, foi muito rápido, a gente mal se conheceu, já começamos a namorar. Logo depois de um tempo, casaram. Nós casamos Sim, depois de 2 anos. 2 anos, Ah, né? 2 anos. 2 Vocês anos ficaram namorando depois. 2 anos e tal. E como que vocês lidaram com a comunicação entre vocês? Assim, teve algum desajuste, algumas questões e tal? Como que... Primeira semana de namoro. Foi E, doideira. tipo assim, cara, como que lida? Desde quando você usa aparelho, Má? Desde 3 anos de idade. Tá. Desde os 3 anos de idade. Sim, quando descobriram a minha perda, eu já Você coloquei já o começou a aparelho. usar. E desde Sim. os 3 anos, tranquilo. Aí você já Sim. ouvia. Mas assim, no comecinho eu não gostava de usar o aparelho. Porque Por me quê? machucava, Ah, o tá. barulho era muito alto, saiu eco. Então, assim, o meu padrasto, ele sempre colocava, vai ficar com o aparelho. Não tira, ficava toda hora. Então ele ficava muito em cima. Aí chegou um momento que eu comecei a gostar do barulho. Hoje em dia eu nem percebo que eu uso o aparelho. Teve um dia, não faz muito tempo, foi muito engraçado. E a gente estava na rua com o carro e ele dirigindo. Ele teve o barulho do carro estranho. Aí ele chegou e falou assim pra mim assim: amor, vê se tá tendo algum barulho lá fora no carro. Aí eu peguei, eu virei assim. Aí daqui a pouco, ó, amor, você sabe que eu sou surda, eu não tô ouvindo, sabe? O legal foi que ela esqueceu que é surda. O legal é que não foi eu, esqueci, foi ela. Sabe? Vocês lidam bem com a questão do humor entre vocês, a questão de Sim. outras pessoas brincarem? Ou já teve alguma fase que vocês, não, pega mal, a gente ficar brincando e tal? Tranquilo. Não, de conta entre a gente, entre a minha família, os meus pais, os irmãos dela, todas essas brincadeiras assim a gente nunca ligou, até de amigos mesmo, das pessoas. Quando a gente percebe que é uma brincadeira, a gente nunca leva mal. Ah, legal. E quando vocês, né, tiveram esse momento de estar junto e tal, teve alguma história que marcou muito vocês em relação à questão da dificuldade, de comunicação, algo do tipo, talvez até um preconceito que vocês sentiram por causa... Então, como você tinha me perguntado, das primeiras semanas, logo assim que a gente começou, foi um pouco complicado pra mim, que não tinha contato nenhum com pessoas surdas. Foi assim... E principalmente a Mayara, ela tinha um jeito de se comunicar muito, muito difícil de entender, porque ela não usava, assim como eu tenho a dificuldade de falar libras, eu falo português sinalizado, ela falava libras oralizadas, assim, muito, ela falava, muito. então não era, Ela misturava, ela ia falando e misturando, e você, e aí? e aí eu ficava, às vezes no começo assim, sem entender muito, porque tipo assim, não era um, e aí como que estão a coisa? Como que são as coisas? Bem, aí eu ficava, uau, bem Então, direto, porque né? eu falava bem resumido. Então, é que eu falava você tá bem com fome? resumido, porque chegava um momento que eu ficava com preguiça de falar, sabe? Ah, bem, tá legal, sabe? Então,
tava com pique de conversar, não tava com pique. Até hoje eu faço isso, mas hoje em dia dificilmente, mas eu falo mais que ele, eu acho. Fala, né? Ela Então. adquiriu essa habilidade aí com o tempo. Mas inicialmente ela usava termos assim, tipo jogar. É você jogar. Aí ela me dava uma sacola de lixo, você jogar. Eu ficava tipo, você jogar? Eu não tô entendendo como é que uma pessoa fala você Isso jogar em português, não em libras. Isso em português, falando, tipo, você jogar. Ah, tá. Aí eu falei, não, você jogar não existe. Você jogar é eu e um substantivo, e um verbo, uma ação ali que tá. Jogar o que? Vôlei, futebol? Jogar, era jogar Ela lixo. ia cortando. Ela cortava Facilita, tudo. Porque em libras é assim, né? Isso. Exatamente. Ela não usava então. de, mais ele, porque, tudo, sabe? Ela só usava o bem. Eu bem. Não, eu bem não. Como assim eu bem? Não, Isso rola desde antes e rola até hoje? Não, hoje em dia. Hoje em dia, não, assim, hoje em dia, porque eu falo demais, então eu... Agora já desenrolou já. Não, eu também sou muito chato. Eu acho que ela, com o passar do tempo, falou: eu vou parar de não usar os verbos de ligação porque ele não tá deixando eu em paz. E começou a usar, entendeu? Sabe? Mas antes ela não usava. E a minha família, assim, eu era a única. Assim, os meus irmãos, minha mãe, acho que a frequência da voz deles não é tão agradável assim pra ela. Ela não escuta tão bem eles assim. E quando ela se comunicava assim, cara, era assim: a minha mãe ia no mercado com ela e voltar, ela me ligar, cara, vem aqui no mercado, porque não tô conseguindo entender essa mulher, cara. Sério? A gente já tava casado, 2 anos depois, não dá. Eu não tô entendendo, ela começa a falar de sabão aqui, e eu tô querendo saber a especificação do sabão, ela tá falando só o nome do sabão. Não, tá bom, tô indo aí. Você entendeu que elas se davam muito bem, mas elas não se entendiam porque a Mayara usava os termos cortados, ela não falava as palavras igual a gente fala. Foi o problema que eu tive também quando eu comecei a aprender Libras, porque eu falava tudo, tipo, oi, tudo bem com você? Mas não, aí, tipo, não é. Não pode falar assim, isso, não é assim. Não é assim, tipo, Libras não é assim. É. Mayara, o que você falaria pro pessoal lá de casa que não pode fazer pra uma pessoa que tem uma deficiência auditiva? Olha, pra deficiente auditiva, assim, vou falar assim, por que Como a questão do deficiente preconceito. auditiva e surdo tem uma grande diferença? E muita gente pensa que deficiente auditiva é a mesma coisa que o surdo, a palavra, entendeu? É uma diferença muito grande. A única diferença é a perda auditiva. E o deficiente auditiva, ela tem a facilidade de se envolver e conversar com as pessoas, qualquer, entendeu? Então, o surdo não, o surdo que não fala, eles ficam isolados, eles ficam com medo de comunicar. E também a surdez, ela é de nascença, entendeu? A pessoa nasce com surdo, então ela é considerada surda. Agora, deficiente auditiva não, deficiente auditiva é algo que acontece por acidente, como aconteceu comigo. A minha mãe pegou uma doença, então eu nasci e já escutava. Então, com o tempo que foi passando, eu fui perdendo. Então, aí me consideraram como deficiente auditiva, porque eu tinha muita facilidade de conversar, de brincar com qualquer pessoa quando era criança. Então, o que não pode falar pro Isso, deficiente o pessoal que tá assistindo auditivo? aí, que tá errando muitas vezes, que assim, tá pisando na bola, tá mandando um negócio que tá errado, tudo errado. Por isso que a gente tá aqui no Homecast conversando sobre isso, acessibilidade. A gente já vai chegar no ponto, hein? Sim. O que não pode falar para deficiente auditiva? O que acontece muito atualmente, a pessoa fala que é surdo-mudo. O surdo-mudo é uma palavra, para deixar claro, mais fácil de entender, é uma palavra preconceituosa entre o surdo. E ele se sente ofendido. Por que não pode falar surdo-mudo? O surdo-mudo são 2 coisas, né? Surdo é que não escuta, e mudo é que não fala nada. Então, o surdo, por que o surdo não consegue falar? Então é mudo? Não, é o que o surdo, como é que ele não consegue ouvir? Que ele não consegue falar? É porque ele não consegue ouvir, entendeu? Vamos supor, eu vou no mercado, mas ele não tá ouvindo. Ele sabe que vou ali no mercado e vai fazer alguma coisa, mas ele não consegue puxar a informação no pronunciamento do som e não consegue ouvir nada. Então, por isso que ele tem essa dificuldade da fala. Então, aí é sempre surdo.
Nunca mudo. Nunca mudo. Não existe mudo. Não existe. Não existe. Existe mudo. Uma pessoa que tem algum tipo de problema Sim. nas Mas vozes não vai vocais. falar que é doença mudo, que mas ele- envolve. Não fala nem que é mudo, ou fala. Não. Mas, Porque assim, é pejorativo. É pejorativo. A Sim. palavra não se usa mais. Então, ó, já aprendeu aí. Não pode, não é mudo. Sim. Não existe isso. Sim. Não é surdo e nem mudo. Isso, é só deficiente. surdo. Tá. Independente do tapete, seja leve, moderado ou profundo, enfim, é surdo. Entendeu? Surdo. A pessoa usa aparelho que nasceu, mas fala. É surdo, entendeu? Então é assim, sempre surdo, de qualquer forma. E também o que aconteceu uma polêmica nessa semana. Polêmica, Josué. Figurinha de polêmica. Polêmica, segura aí, vai ter polêmica agora, hein? Essa semana, coisa quentinha. Vamos lá. Sim, com Manda. certeza. Manda. É uma polêmica que os surdos, né, que me seguem, mas quem não sabe, eu sou, como você fala, Blogueirinha. Ela é blogueirinha famosa no YouTube. Segue lá, viu? Como que é o canal? Não, o canal do YouTube é como Maiara Marangoni, mas assim, o que tem mais movimento, que eu passo dicas, polêmica, tudo que envolve na cultura surda é no Instagram. Entendeu? Legal, Que é aqui Maiara, como que é meu? Tá Salvati? Não, é Underline? Marangoni, underline, Salvati. Isso, Marangoni, Isso. underline Salvati. Segue lá, hein? Exatamente. Então, aí os surdos que me seguem começaram a mandar um vídeo pra mim. Vamos pra bomba, hein? Sobre o vídeo, que surgiu uma polêmica. E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas por que eles estão me mandando esse vídeo? Eu não entendia. Aí eu peguei e comecei a assistir. E aquele vídeo fala que uma menina que participou no Big Brother, que ela começou a assombar a interpretação de Libras, de uma mímica, vamos dizer assim. Não sei o que. E tinha uma outra moça no lado, falou assim, fulana, tentando alertar, porque sabia que tinha muitas câmeras, e ela se tocou, mas ela não, a menina que tava zombando, vamos dizer assim, e ela não se tocou, entendeu? E ela continuou. Então aquilo virou uma polêmica entre a comunidade surda. E aí eu falei, meu Deus, como é que as pessoas não conhecem a Libras? E aí eu comecei a falar. Então, assim, quando a gente quer brincar com Libras, você primeiro tem que saber o que é Libra. O que se trata entre os surdos, a história dos surdos, entendeu? Porque lá no comecinho, quando começou a surdez, ela teve uma história muito triste, entendeu? Teve uma história muito triste, porque os surdos eram considerados como monstros, vamos dizer assim. Não eram considerados como humanos, entendeu? Dentro da família nobre, entendeu? Por isso que a família nobre, quando elas não queriam dividir a herança com outra família, elas queriam ter a mesma herança dentro da família. Casava o irmão casava com a irmã, o primo casava com a prima, sabe? Então é por isso que surgia essa surdez, entendeu? Então aí quando eles viram que as crianças nasciam com esse problema, eles falavam, nossa, ele não é um humano, É um monstro. é um monstro, Meu Deus. entendeu? Então essa é uma coisa que ninguém sabe da história. Então eu gosto de compartilhar sobre isso, porque as pessoas não sabem a valorização da comunicação, entendeu? Então aí eles vendiam as crianças pro padres, porque os padres cuidavam e eles pesquisavam qual o problema da criança. Por que será? O que está acontecendo? Por que ele não está conseguindo falar? Por que eles estão com um pensamento bem diferente como a gente pensa? Então aí eles começaram a pesquisar sobre isso e tal. E aí chegou um momento que eles falaram, eu vou tentar criar uma comunicação. O que eles podem ter? Comunicação visual. Então os surdos, eles são ótimos em comunicação visual. Eles conseguem entender a sua expressão facial, corporal. Então é algo que ninguém sabe da história dos surdos, inclusive a Libras. E a Libras, ela é nova, entendeu? Ela tem o quê? 20 anos. Uau, super Entendeu? nova. Ela A é comunicação entre surdos, Isso. 20 anos. Já existia, mas assim, não era oficializada.
Então eu sempre falo, você nasceu como bilíngue, porque você já tinha 2 línguas. Mas a primeira, materna, que é o português. A segunda é Libras, entendeu? E muita gente fala, eu sou bilíngue porque eu falo português e inglês. Entendeu? Eu não tenho nada contra. Mas assim, é claro, mas aqui ele não sabe que cada país tem 2 línguas. Entendeu? Então Legal. por isso que o pessoal fica brincando, que é uma comunicação muito importante entre os surdos. Mas as pessoas ouvintes também devem considerar que é sua língua. Então Sim. muitos não consideram. É só uma comunicação do surdo. Não preciso. Então é algo que é necessário, é o que mais carece. Não, e a questão que você tocou aí, na questão do grupo, né? Como a gente fica muito na questão do aquele grupo não importa porque aquele grupo é Sim. pequeno, né? E aí a gente pode até olhar para os ensinos de Jesus, né? Uhum. Jesus chegava nos grupos que ninguém gostava. Sim. Jesus tocava em quem ninguém tocava. Uhum. Jesus curava quem ninguém curava. Jesus conversava com mulheres. Naquele momento extremamente, né, ruim para a imagem dele como judeu. Sim. Então Jesus vem para salvar povo que ninguém quer. Uhum. Eu fico imaginando, a gente estava pesquisando sobre o assunto, né? No IBGE de 2010 fala que nós temos em torno de 10 milhões de surdos, né? E menos de 1% disso daí é cristão. Sim. Sim. Isso é realmente chocante. Então a comunidade surda, ela precisa Uhum. ter comunicação com o evangelho. Sim. Como que vocês olham para isso? Eu olho muito, na verdade, é o que eu mais penso atualmente, né? Porque antes eu não pensava, mas com o tempo eu comecei a pensar sobre isso, assim, pouco tempo, quando eu comecei a estudar para fazer o curso de professora, que eu fiz o curso para professora de livro para dar aula, mas antes eu não sabia dessa história do surdo, tudo, eu não sabia, eu só fiquei sabendo no curso, mas antes, quando eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, eu tinha um preconceito comigo mesma, entendeu? Porque eu não me aceitava o que eu sou, com esse problema. Então eu Você ficava... mesmo tinha um preconceito contigo? Sim. Eu ficava com raiva de mim mesmo, sabe? Eu ficava assim, por que eu sou assim? Por que eu tô usando esse aparelho? Eu falava um nome, eu xingava o aparelho, eu falava uma coisa. Mas com o tempo que eu fui passando, e Deus foi trabalhando no meu coração, eu fiquei pensando, eu comecei a entender, é o propósito de Deus, é isso que Deus quer na minha vida. Ele quer que eu trabalhe algo que Ele está preparando para mim. Então eu falei assim, então eu vou aproveitar, vou apoiar os surdos. Se Deus me deu a oportunidade de eu ficar sem audição e falar, então é algo que Ele quer que eu faça para surdos, entendeu? E mostrar para todos, enquanto o surdo não consegue expressar, não consegue mostrar como é a cultura surda. Então eu tô aproveitando essa oportunidade que Deus. Então eu comecei a me aprofundar sobre isso, entendeu? Então foi uma coisa que até Sensacional. hoje eu fico pensando. Que animal, que animal. É. Gente, tá sendo bênção demais. Eu acredito que a gente precisa ouvir cada vez mais. E a gente já chegando na questão do tema, né? Na questão da acessibilidade. O que vocês acham? As igrejas são preparadas, não são? Já rolou preconceito ou não? Como que vocês podem definir a questão da acessibilidade? Acessibilidade é isso. As nossas igrejas têm? Não têm? Qual que é o recado? Qual que é o puxão de orelha que a gente tem que levar? Cara, então, o fato de estar sendo levantada essa pergunta, essa questão aqui agora, já mostra uma ocupação, uma preocupação, uma ocupação muito boa quanto a esse assunto. Ou seja, não é um assunto que morreu e acabou, que a gente trata isso depois. Está acontecendo tudo isso aí, mas as pessoas elas estão pensando nisso também. Isso é muito bom. As igrejas já têm algumas, não é a maioria, algumas igrejas já têm transmitido os cultos traduzidos para os surdos, os louvores, mas assim, eu acho que a grande questão toda, a inclusão, ela só vai acontecer realmente, a acessibilidade de tudo, quando o corpo de Cristo puder, quer dizer, quando os surdos eles puderem se sentir parte do corpo de Cristo, não só como
um ouvinte, um espectador, mas como um participante, Caramba, que legal. o protagonista de tudo aquilo ali. Porque uma das coisas que eu percebo é que algumas igrejas nas quais nós já fomos, por causa dela eu comecei a conhecer outros surdos, né? E essas pessoas até conseguem assistir o culto, ouvir o louvor, né, lá, ele sendo transmitido, mas quando acaba o culto, e qualquer outro momento que não seja aquele ali da mensagem, ele volta a ser um surdo. Ele volta a estar no ambiente, no local onde ele não tem voz nenhuma. Porque ainda que ele saiba Libras, só ele sabe Libras ali. Ninguém mais sabe se comunicar com ele, sabe? As pessoas não entendem mais o que ele diz. E ele Então volta... a ideia de acessibilidade para vocês é ir além daquele momentinho. Tem alguém fazendo Libras. Não, ir além. Ir além. E na ideia da comunhão, na ideia de conversar, de estar junto, de fazer isso daqui com eles, de estar junto. Justamente. Um exemplo, tipo assim... Um exemplo não, desculpa. Uma parte, assim, quanto à questão de preconceito. Por que eu digo isso? Porque na mente da igreja, dos membros também, fica essa questão essa pessoa ela não é tão importante assim, porque ela não fala, ela não pode trabalhar igual eu, não pode fazer evangelismo como eu, sabe? É como se aquele irmão ali, ele fosse uma carga que a igreja tem que levar e tá fazendo ali, tipo, se comunica com ele só pra uma praxe, sabe? Uma vez uma irmã de uma igreja, ela chegou e falou pra minha mãe que estava sendo um desperdício muito grande eu estar me casando com uma mulher surda. Meu Deus. Você acredita? Com uma mulher surda. Tipo, não, pô, desperdício seu filho se casando com uma mulher surda, cara, que isso? E aí a gente ficou pensando naquilo depois, eu fiquei, caramba, que passa? Você já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Porque eu não consegui entender. Falei, poxa, a pessoa ela simplesmente julgou que o quê? A minha vida estava sendo perdida de alguma forma por eu estar me casando com alguém que é diferente dela só. Sabe? Algumas pessoas dentro da igreja enxergam assim, entendeu? E essa questão ela tem que ser desfeita na igreja inteira, não só porque os pastores eles veem que isso é importante. As igrejas, a liderança, as pessoas que estão ali engajadas mesmo, elas enxergam a necessidade e a importância disso. E elas têm trabalhado ali para isso. Mas o corpo todo tem que entender isso também. Não só quem tá adiante. Marcou o nosso coração, cara, isso que você falou. Realmente, cara, muito emocionado de pensar nisso, cara. De pensar que tem gente pensando, né, que é menor, que ela é menos, né? Você chegou a ouvir isso também? Em algum momento da sua vida? Sim. No começo, teve um período que eu fiquei afastada da igreja, né? Por motivo que o pessoal me considerava como pessoa diferente. Porque eles pensavam, nossa, será que ela tá entendendo? Então eu vou continuar no mesmo jeito. Mas nunca chegou a me perguntar, falar assim, Mayara, no final depois do culto, qualquer programação, você nunca falou pra mim assim, você conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Você quer que eu te ajude em alguma coisa que você ficou assim? Então, como ele disse, que as pessoas, eles têm esse preconceito dentro da igreja. Então, é algo que acontece muito mesmo, muito. A maioria. Tem algumas igrejas que não se preocupam com essa acessibilidade, porque eles veem, não apareceu nenhum surdo até hoje, então não vou me preocupar com isso. Mas deve preocupar, por quê? Porque os surdos, eles vão numa igreja, eles veem, não tem intérprete, não tem nenhum surdo, então eu vou pra outra, entendeu? Então eles entram, 10 minutinhos depois, eles saem. Mesmo acontecendo mensagem, alguma coisa assim, e eles saem no meio. Então, porque eles se sentem que não tem nenhum intérprete, não tem nenhum apoio nessa igreja. Então, assim, a igreja, ela tem que se preparar. Porque a qualquer momento vai aparecer o surdo. Por exemplo, a nossa igreja. Vai que aparece o surdo. Não, e é o desafio pra nossa igreja. Hoje Sim. a gente não tem, seria top demais estar com o Homecast aqui sendo, né,
todo traduzido, cara. Esse poderia estar sendo traduzido, né? Estamos falando de livros, podia Cara, ter. tinha que ter. Quadradinho no cantinho, Não, assim. e é muito doido a gente pensar nisso, né? A gente tá falando sobre acessibilidade e a gente não tem. Então, assim, fica o desafio pra galera que tá ouvindo a gente assim, cara, vamos levantar, vamos fazer. Sim, Nós temos uma professora na nossa igreja, claro. né? Então a gente precisa mudar essa visão, a gente precisa entender que faz parte do corpo de Cristo. Isso que você falou faz todo sentido, cara. A galera tem que entender que é corpo de Cristo, né? Tem uma dificuldadezinha na questão toda. Eu acredito que é isso que essa é a barreira que atrapalha o bom convívio horizontal da gente. É o quê? Foi inclusive um pouco da dificuldade que nós tivemos quando nós começamos, lá no começo do namoro mesmo. Como os surdos eles tendem a se expressar de forma o mais literal possível, sabe? Quando você tenta usar um termo ambíguo ou com duplo sentido, alguma coisa do tipo, eles tendem a não conseguir te entender de imediato, entendeu? É um pouco complexo isso. A pessoa ela precisa ter uma paciência, ela precisa demonstrar empatia, porque como não é costume deles usar esse modo de linguagem, dessa forma, então você querer fazer uma inferência a uma coisa espiritual, uma coisa que é transcendente ao físico, a essa matéria, fica um pouco difícil deles entenderem. Mas precisa ser trabalhado isso, não só em nós, como neles também. Eles, sabe, ambos, esse trabalho tem que ser em conjunto o tempo todo. A Mayara no começo eu explicar alguma coisa pra ela cujo o nome tinha outro significado, ela não entendia, ela ficava, mas como assim, isso é de comer apenas. Não, mas eu tô falando disso aqui, sabe, manga, eu tô falando de manga, não é manga de camisa ou manga de fruta, eu tô falando de manga larga, é um cavalo, é uma espécie de cavalo, não tô falando de comida. E sabe, são outras coisas que precisa ser, sabe, precisa haver esse contato para que essas coisas elas comecem a desaparecer, entendeu? Eu acho que ainda existe porque existem, assim, duas realidades, a cultura dos surdos e a cultura dos ouvintes, sabe? Há um vale aqui no meio onde essas culturas elas não se conversam, elas não se interagem. Isso é o que... Com essa comunicação que ele falou que eu tinha dificuldade, a gente acabou esquecendo de falar o porquê que eu tinha essa dificuldade com essa comunicação até hoje, esse tipo de comunicação. Porque eu comecei a falar mesmo com 8 anos de idade. Então eu falava, mas eu sabia de algumas palavras, mas eu falava bem pouco. Mas com 8 anos de idade eu comecei a desenvolver com a fono. Eu sempre tive acompanhamento até hoje. Então eu tinha muita dificuldade de falar. Eu não sabia o que era flor, sabe? Com 8 anos de idade. Então eu comecei a conhecer bastante palavras. Eu comecei a falar mesmo. Foi quando eu comecei a ler livros. Que a minha fono chegava lá, a partir de hoje você precisa ler. Então eu comecei a ler. E eu falava, o que é essa palavra? Eu pegava o dicionário que tinha no meu lado e procurava. Então até hoje tem algumas palavras difíceis também, que eu não sei. Às vezes eu pergunto pra ele, o que é isso? Que palavra é essa? Sabe? É muito legal você soltar essa inópia disso aqui no meio da discussão, assim, pô, isso é excrescente demais. Ela acaba a raiva dela, cara. Solta uma palavra legal assim que ela... É muito legal. Ô, Má, tem alguma coisa prática que você pode ensinar pro pessoal aí do Homecast? Algum símbolo e tal que você tá chegando, uma linguagem? Conheci um surdo, como que eu faço? Então, vamos lá. Então, pra quem não conhece Libras, tem 2 formas. Na verdade, uma que é melhor. A melhor forma é você ter um papel e caneta, sempre. Porque a qualquer momento você vai na rua, uma pessoa vai parar você assim, começa a falar Libras, achando que sabe. Então você tem que... Aí pega o papel e a caneta, escreve, ou celular mesmo, qualquer coisa que tem pra escrever. Então aí você escreve, e aí ele mostra a frase que você tá querendo dizer pro surdo. Aí o surdo lê, e ele fala, tá. Aí ele escreve também a mesma coisa, vai ajudando o outro. E a outra forma é tentar fazer uma leitura labial, sabe? Você falar. A gente recebeu uma pergunta
bom você ter tocado. A gente recebeu uma pergunta Sim. da nossa telespectadora Juliana Lima, que mandou aqui pra gente no YouTube. Gente, muito obrigado pelas perguntas aí. A Juliana mandou aqui: esse período de pandemia em que todos usam máscaras atrapalha a Mayara a compreender o que as pessoas estão falando? Como que você tá lidando com as máscaras? Realmente, foi assim, foi muito desafiador pra mim, no começo. Porque quando saiu a notícia, assim, vai ter pandemia. Só que eu não sabia que vai ser obrigada a usar máscara. Tá, passou um tempo, tá acontecendo pandemia, tá acontecendo isso, não sei o que. Eu fiquei pensando, pelo menos não vai ter nada que tampe. Mas chegou um momento, vocês são obrigados a usar máscara. E eu fiquei assim, nossa, vai ser difícil. O seu entendimento cai muito com as pessoas de máscara? Depende da pessoa, entendeu? Depende da palavra pessoa. também. Som, pão, mão, palavras que são monossílabos assim, ela tende a confundir, principalmente se for com tio no final. Então, seria e aí, interessante... com máscara, mais uma barreira. Então, Sim. no caso, a máscara atrapalha o compreendimento dessas expressões assim, que são pequenininhas. E aí, então assim, eu comecei, no começo eu não saía muito de casa, mas depois eu vi que era necessário eu sair um pouco de casa para resolver os problemas da casa ou da minha faculdade, em geral. E aí, eu ia no mercado com aquela máscara e eu fiquei assim, pensando, falei, tomara que ninguém pergunte algo pra mim. Sabe? O Wanderson não tem problema. Ele chegava e falava. O Wanderson fala alto, né? Ele manda alto também, né? Manda ver, mas... Mas é real. Mas aí eu ficava. Aí ele falava comigo, eu entendia super bem ele, sabe? Então às vezes eu nem preciso olhar ele mesmo falando. Se o caixa do mercado pergunta algo de máscara, ela não entende. Aí eu falo de máscara. Eu faço assim pra ele, pra moça. Vem, fala com ele, então tá tranquilo, sabe? Então é assim. Então, hoje eu consigo entender um pouco, porque é o objetivo que eu preciso trabalhar. Desde que eu troquei o aparelho, que eu sempre troco de 3 em 3 anos. Então, o aparelho que eu tô usando é eu tentar não fazer a leitura labial. Entendeu? Ah, tá. Então o aparelho tem vários específicos para você atingir o objetivo. Eu tô usando o aparelho para eu não fazer mais a leitura labial. Então eu comecei, isso me ajudou também. Mas às vezes eu fico muito triste porque toda vez que eu vou na farmácia, eu falo pro Wanderson, vamos lá comigo, você me ajuda lá, se alguém me perguntar, porque eu não vou entender nada. Sabe? Então ele fala, não, você tem que ir. Eu falo, não quero. Eu começo a me sentir bem seguro, eu não quero ir. Vamos lá comigo, vai. Ele, tá bom, vai. Aí ele vai comigo. A gente virou, tipo, super amigas, assim. A gente só não vai no banheiro juntos, mas ela me chama pra ir em qualquer lugar junto com ela agora. Então é isso. Como que você... A gente recebeu mais um comentário aqui da Lívia. Valeu, Lívia Scherrer. Muito sério isso que ele falou mesmo. Que quando acaba o culto, o surdo fica sem contato com pessoas pelo fato delas não falarem sua linguagem. Vocês acham que a gente precisa ter Libras na igreja? Sim. Imediatamente, assim, pra ontem, se possível. Todos deveriam de saber, nem que seja assim, seja o básico. Conversar um básico. pouco. Conversar Como um foi pouco. sua semana? Como foi sua semana? Você Tá bem? Como tá seu pai? Tá precisando de ajuda? Quer que eu te leve em algum lugar? Ou quer ir comigo em algum lugar? Sabe? Ô, Wanderson, a tua família conseguiu pegar isso? Você hoje fala. Não, cara, eu sou horrível falando Libras. Eu falo muito mal. Fala, não fala muito pouco. O problema Ele fala. dele, que ele fala um pouco, mas assim, Eu falo eu português. comecei a ensinar ele, mas é que eu parei de ensinar porque ele tem que aprender que Libras, o português da Libras, ela é bem diferente que o nosso português normal, entendeu? Então ele, não, tem que falar assim, eu tenho que falar no meu jeito. Eu falei, não tem como, o surdo meu não vão coração já entender, está o assim, surdo não totalmente vão te quebrantado, aceitar. arrependido aqui, gente. Então aí ele falou, tá bom, ele vai me aceitar. Então ele começou a falar Libras do português dele. Aí o surdo ficava, não, tá certo. Aí ele ignorava Para com ele. isso, cara. entendeu? Ninguém nunca me ignorou. Assim, ninguém nunca me ignorou, só que eu percebi que eles não ficam confortáveis com a ideia de eu falar português em sinais. Não é, ou seja, a ideia de aprender Libras, Você falar Libras. é falar Libras, não façam não que nem português. Sim. se arrependam desse pecado aí também. Vocês têm alguma dica de aplicativo, algum site? Que eu dei uma pesquisada, eu achei um site muito legal, não sei se vocês conhecem, chama surdocidadão.org.br. Gente,
sensacional. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais, ter dados, põe aí, José, pra gente, surdocidadão.com.br. Olha, espetacular. Tem a história dos surdos, tem dados do IBGE, tem projetos, tem, assim, músicas. Cara, é um negócio sensacional. É um site muito bom. E vocês recomendam alguma coisa pra gente conhecer um pouco mais? Algum aplicativo que vocês têm? Sei lá. Cara, aplicativos são muito bons, só que, tipo assim, de via de regra, eu gostaria de deixar um ponto final, né? Porque eu não vou dizer que é bom, mas qualquer coisa perde valor depois do mais, antes do mais. Vamos lá. Aplicativos são muito bons. Ponto final. Existe assim. Existe. Ponto final, não mais. Existe assim uma questão que é o quê? Cada estado aqui no Brasil, assim como o português, usa. Tem gírias e expressões diferentes. Um exemplo, verde aqui em São Paulo é assim. E verde no Nordeste, ou sei lá, em outro lugar, é verde assim, não é assim, entendeu? Não é só o estado, de cidade pra cidade também. De cidade pra cidade também. Tem diferença de São Paulo pra São José. Assim, o básico, os aplicativos suprem numa boa, é excelente, usem os aplicativos. Mas é importante não vai achando que você é professor de Libras agora. Tipo assim, terminei o app, zerei o aplicativo Duolingo. Fechei o Duolingo em Libras. Tô dando aula de Libras. Não. Segura porque mudou às vezes de bairro, de região, aí já são mais as questões assim, amigo, amor, frio, você não tem um sinal pra isso. Quer dizer, tem um sinal pra isso, mas você não tem uma forma que isso existe. Qual é a forma do amor? Qual é a forma do... Como é amor em Libras? Amor assim. É assim. Ou assim. Então, existe eu já ia mandar um coraçãozinho. Existe assim, existe... Eu já ia mandar um coraçãozinho. Assim. Assim é amigo, né? Assim. Coraçãozinho é alguma coisa? O coração é assim. Coração assim? Porque pulsa? Coração. É porque, assim, como ele falou, que Libras, ele... Comunicação visual. Por exemplo, deixa eu pensar em algum objeto. Poltrona. O que vem na sua cabeça? Poltrona. O que faz? Eu sento, tá? Então eu vou pensar em alguma coisa como se fosse uma mímica, entendeu? Se eu sento, vou inventando, vou vendo a mão. E aí a cadeira é assim, ó. Vou tirar o microfone aqui. Pode tirar. E a pessoa senta em cima aqui, entendeu? Você vai a poltrona, cadeira, acabou. Mas aí, cadeira é assim, poltrona é assim. A mesma coisa. Puff é assim. Sim. Então tudo... Banco, assim também. Banco, assim. Sim. Facilita um pouco também, né? Sim. Porque aí você morre tudo assim, né? Já sabe, já tem tudo assim, né? Isso. Isso é uma então boa... é algo que dá pra fazer. Agora, cor, verde, amarelo, não tem movimento, não tem, é uma visão. Falar assim, nossa, eu vou criar alguma coisa. Verde. Já deu ruim alguma vez de vocês? Tipo assim, fiz um sinal, sei lá, fiz um negócio que era aqui e tal, e aqui era... É morte. Esse que você tá Quero morte. Provavelmente esse aí que você tá fazendo tem duas. Esse aí que você tá fazendo. Não, tem várias formas. Tem várias formas. Esse que você tá fazendo aí, esse é complicado. Esse é complicado que eu tô fazendo? Então, olha, eu sem querer chutei um aqui. Tá, beleza, então, eu vou fazer outro. E assim é morte, e assim é vida. Então eu quero vida. Sim. E aí, já rolou algum tipo desse pra vocês? Sim. Algum erro Pra mim, absurdo sim. que vocês perceberam, cara, ficou muito ruim o erro. Sim. Deu ruim. Pra mim não. Deu pra ruim mim, até na imagem. Pra Olha, mim, quando eu falo português, nunca deu ruim. Não, ele não tem como. Esse aqui que é que eu tô fazendo? Depois Não ela te- para! Então, Depois ela te fala. Gente, desculpa, eu não Depois a vou gente falar vai- o que é, como tá? que eu chuto um sinal desse, gente? Eu não vou falar o que é, porque Tá. é uma coisa assim, que não Fale, não, favorece, só tá? É conotação ruim. Sim. É Então tá, uma então. coisa ruim. Retiro o sinal que eu fiz aqui. Um deles é ruim, o outro é bom. Não, o jeito que você fez está certo. Sim. Esse é o bom. Tem a Olha variação isso, desse aí. cara, que é o- doideira. é o- Eu fiz um só e já... Esse é o bom, Zero esse é o validado, velho. Olha o Josué, velho. Pois é. Tá. Pode continuar. Pode continuar. Então, Sem querer, acontece acertei. muito comigo. Acontece muito comigo. Os surdos me corrigindo. Esse não rola.
Tá com rinite? Eu tenho rinite, gente, eu tenho rinite. Eu tô com rinite agora, a propósito. Assim, fazer uma coçadinha no nariz, numa conversa com um surdo, desse jeito aqui que eu fiz, não fica legal, não. O que é? Não, pô, peraí, como assim? O que é? Pronto, agora vai ter Não, vai ficar mandando enigma pra galera lá, agora vocês vão ter que soltar o que é, pelo menos esse daqui. Fala aí, fala isso não. Não, melhor você falar. Fala aí. Olha, gente, não para o Fala. Não, fale você, vai. É rejeição? Isso aqui é rejeição? Aqui. Olha, Não é palavrão, né? Não é palavrão, mas é um termo chulo. não é palavrão, gente. É. Assim. É muito. É moça que, eu me soltar. é moça que trabalha Mas vendendo assim, é curso. uma palavra. Ah, é prostituta. Isso, Isso, exatamente. prostituta. Tá. Mas assim. Assim, prostituta. Assim. Cara, que difícil, velho. Não precisa ser assim também, não. Assim já é prostituta. Fazer assim. Então, aconteceu muito comigo com surtos. Conta pra gente agora. Agora que a gente tá chegando na história. É, Qual então. que foi o erro grotesco? Então, eu, como a gente falou que tem gírias de cidade para cidade, estado para estado, então, e eu comecei a falar em livros, e aí eu gravando um vídeo, aí eu postei o vídeo, chegou uma surda que é minha amiga, desde criança, aí ela me mandou uma mensagem em vídeo, você falou errado, não sei o que, o sinal é esse, né? Aí eu tive que fazer o quê? Ah, obrigada, então, porque se eu falar que aqui é tira, tudo, eles não vão entender, entendeu? Então, é o que eu sempre falo. Se o surdo te corrige, aceita, entendeu? Aceita a correção que eles estão passando pra gente, porque é o que eles sabem. Então, pode ser que eles tenham mais conhecimento que eu ou não. Então, assim, o que, no meu entendimento, é gírias. Então, é cidade. Então, acontece muito mesmo. Inclusive, quando eu dou aula para meus alunos, que atualmente eu dou aula online. Então, quando vem meus alunos, de Minas, aí eu falo assim, de qual estado você é? Eu sou de Pernambuco. Aí eu falo assim, então, eu já deixo avisado, ó. Os meus sinais é de São Paulo. Pode haver uma diferença, entendeu? Com Pode certeza. dar atrito. Pode dar treta. Pode dar Então, atrito aqui no é o que acontece Tudo que eu muito. falar aqui não tô zoando você, sua mãe, sua família, seu pai, sua mãe, sua madrinha, nada. É meu sinal. Se você não entender, você me corrija. Você tem que dizer assim, no caso, me corrija se eu disser alguma coisa que pareceu estranho. Então, e aí eu sempre falo pra eles, ó, eu vou te ensinar o que eu sei, e aí conforme que você vai aprendendo, vai procurando alguma comunidade surda, onde tem uma associação que faz um encontro, onde os surdos se encontram pra bate-papo, pra jogo. Legal. E tem também que eu acho muito legal, que até eu faço isso, que eles escutam músicas, entendeu? Mesmo sem aparelho ou com aparelho. Mas quando eles estão sem aparelho, eles conseguem sentir a vibração da música, eles conseguem ouvir a batida da música. Então, assim, vocês podem, quem tiver interesse, vocês também, vocês podem ir lá, procurar conhecer mais, e vocês sentir, ter essa experiência. Sim, né? perfeito. E é bom ir nesses lugares assim, por exemplo, você foi pra Pernambuco. Pô, procura o lugar onde os surdos geralmente se encontram e tudo mais, pra você aprender as gírias deles antes. Sim, Antes de chegar, pô, vou socializar com a galera e chega lá xingando a mãe do cara, ou o cara. Já faz tudo, já Já faz tudo chega, errado. já passa, passa um rapidinho ali só pra, sabe, absorver Legal. a diferença. Coisa que eles amam, assim, tipo, você vai falar com ele, faz isso aqui, ó. e não Adoro pode, esse nossa, tipo de que olha, eles ficam não- Eles não irritados. gostam? Não Não gosta. gostam, eles Não pode irritam. ficar relando, então. Não, Não pode faça ficar assim. tocando muito Não fica forte. tocando, ou então Principalmente fica quando tocando. alguém fala, gritando. Não. A gritar, não grite com eles. Eles não escutam, mas eles sabem que você tá gritando e não gostam Sim. dessa situação. Gente, Não gritem com surdo. a gente tá aprendendo demais com esse casal maravilhoso. A gente agradece de coração. E a gente já tá encerrando a nossa live aqui. Só que antes da gente encerrar, nós temos a temível setinha. Eu vou explicar pra vocês. É bate pronto, é facinho. Cada um pega a sua setinha. A gente já tá encerrando. Gente, você aprendeu mais sobre preconceito, sobre surdez, sobre como lidar com tudo isso, como que a igreja precisa se levantar e falar: nós queremos os Libras aqui, sim, nós queremos isso. E talvez seja um desafio para você aprender. Os nossos cultos ainda não são traduzidos em Libras, né? E quem sabe, você tá ouvindo aí, a gente tá aí no nosso homecast, você pode se levantar e falar: Má, quero aprender um pouquinho mais.
Vamos começar? Aí começa a fazer o culto de quarta, começa uma música, né? Não vai Sim. com tudo, né? Faz uma Sim. música, A gente faz com outra. calma, né? Então, Perfeito, perfeito. Então a gente já tá encerrando o nosso Romicast, mas antes a gente precisa conhecer pra fechar mesmo aqui esse casal de forma bem Ixi. profunda e bem fácil aqui. Então, como que é o negocinho? Setinha fácil. Vou fazer uma pergunta rápida e você dá uma setada no outro. Ou é você que faz isso, então você coloca a seta pra você. Vai lá, teste. Quem é o mais feliz? Tá claro, Ai, que é o Diego lá. Tá fácil, tá fácil. Pronto, fechou. Então vamos lá, vou fazer as perguntas rápidas aqui, José. Tira essa seta, vou baixar aqui. Vamos lá, quem ronca? Eu acho que eu ronco, eu acho. Eu não tenho Ronca certeza. muito, Mar? Nossa, Muito? Muito, Mayara. Chega a vibrar? muito. Mayara, que é isso? No meu ouvido ainda. Mas você é surdo. Olha só, Mas é verdade. eu não acredito. Você acorda? É verdade. Você acorda com ele? Como? Toda vez que qualquer, mesmo não roncando ou qualquer coisa, ele levanta da cama e eu acordo. Ah, é. Tira o aparelho. Ela Sim, tira o eu aparelho. tiro o aparelho. Eu não posso me mexer, galera. Se você ser casado com uma surda significa ela sente tudo. É verdade. Tudo. Você eu sinto. respira. verdade. Ela fala. Quando eu tô sem Respira aparelho, eu uma surda sinto. agora, nem que aconteceu. É assim, é incrível. Caramba, que incrível. Mais desorganizado. Mais organizado? Desorganizado. Desorganizado? Sou eu. É você, né? Porque olha. Desorganizado demais. Mais intenso, ligado 220. Eu. Que isso, gente. Tudo é o Vans. Cozinha melhor. Eu. Ah, teve Maiara Salvati, atrito. Léo Souza. Briga. Não, briga, eu faço crise, comida crise, todo crise, dia. Crise. Eu Crise. Isso é mentira, a gente não acredita naquela série. Quem corre mais? Eu corro mais. Quem fala mais? Eu falo mais. Quem dorme mais? Maiara. Quem chora mais? Quem canta mais? Eu. Quem toca mais? Eu. Quem sai Eita. Covid? Eu já tive Covid, já estou testado, gente. Tá tudo certo. Quem abraça mais? Eu abraço mais. Nossa, o que tá acontecendo? Eu sou polivalente aqui, cara, nessa relação. Anderson. Deixa ela Deixa cozinhar ela ser melhor. alguma coisa, né? Quem demora mais no banho? É. ela demora Muito mais. tempo? Sim, eu 3 mesmo. horas. No banho É. quente, hein? Olha. Banho quente. Pode Não, tem que estar ser banho quente. 42 na sombra lá fora, ela faz tomar banho quente. Eu acho isso assim terrível. Quem fica mais no Insta? É. Muito? Então tem que segurar um pouquinho. Quem come mais? Eu. É, isso é perceptível, a gente sabe disso. sabe Ele disso, sempre gente? ganha. Uma A gente fama- come, a fama- Ele sempre ganha. A fama do Wanderson corre o Vale do Paraíba inteiro, você sabe disso. Deus amado. Eu dei 2 prêmios já do Vale, meu Deus Quem do céu. sofre mais pelo time? Ninguém Eu acho assiste, que é eu. Eu acho que vou é deixar eu. minha Sempre sopa Assim, eu não porque torço muito, mas. ela quando nem vê assiste. o jogo e o São É. Paulo na crise que tá. Ela só vai quando o pai dela leva ela pra São Paulo pra ver. É, só Nem isso. na televisão ela assiste. Tá, então quem é mais coração? Defina Não, quem é mais Coração. coração e quem é mais a razão? a razão, coração? É, razão, coração. Eu acho que é eu. Coração é ela. Quem é coração? É ela. Eu. Razão? Isso. Você? Isso. Razão. Não, ela é razão também? Não. Não, qual é Ela- o conflito? Ela tem, Acho que é meio. ela tem razão também, gente. Ela Ela é é razão. mais coração, assim. Ela viu um passarinho morto, ela tem uma empatia Ela assim quer terrível ir das lá, pessoas. pegar o passarinho. Ela quer cuidar. Ah, fazer Se sim, ela vê uma eu senhora mesma, chorando, ela porque quer olha- consolar. Eu fico, meu amor, nós temos que ir no Funeral, fazer um mercado. negócio É, eu Deixa essa mesma. senhora chorar, entendeu? Ela quer consolar, entendeu? Quem bagunça mais? Quem Nossa, sonha mais? Ela. Quem decide o filme no Netflix? Cara, ela decidiu Não, ontem que foi horrível. Olha, filme é ele. Ela só acha filme ruim, cara. Ela só acha. Deus amado. corta. Corta essa parte aí, José. Não, Gente. o filme é no caso dele. Série é comigo. Tá? Só isso. Ah, tá. Beleza. Eu não Pra assisto mim o série. negócio é sério. Filme Sério. não. Série é complicadinho, né? Porque aí você fica amarrado uns 4 meses na Nossa, série. eu não assisto já por causa disso aí, cara. É difícil demais. Ela assiste lavando louça, assim. Eu ela- assisto Ela com- assiste série. Eu fico, meu Deus do céu. Gente, vocês conheceram um casal sensacional. Mayara e Wanderson, gente, muito obrigado. Foi demais, obrigado. foi muito gostoso estar com vocês. Eu aprendi demais, tenho certeza que a galera também aprendeu. E eu quero deixar aí uma mensagem pro pessoal. Uma frase rápida sobre o nosso assunto. Vai lá, Má, manda, de bate pronto. Olha, uma coisa que eu quero deixar
quem tiver mais interesse sobre acessibilidade, surdo e tudo, pode me procurar aqui na Igreja Presbiteriana Jardim Augusto. Instagram qual é? O Instagram é um pouquinho difícil, né? Mas vamos lá. Marangoni, _ Salvati. Salvati. José, consegue colocar aí? Salvati é com 2T. 2T's. 2T I. Tá bom, então. Então o Instagram tá aí. Marangoni, _ Salvati. Uma frase de impacto aí, vai. Pode mandar. Pode ser em Libras também, se você quiser. Pô, manda em Libras. Manda em Libras uma frase de impacto pra gente. Fala alguma frase então que eu faço. Não, manda aí. Surpresinha. Vai lá. Tá bom. Você que manda pra gente. Olha, pega vocês muito me pegaram, A hein? gente tá pegando muito, né? Ô, Uma vocês frase me aí pro pegaram. pessoal. Deixa eu pensar aqui. Tá bom, vamos lá. Agora, Wanderson traduz. Meu Deus do céu, que brincadeira sem graça. Wanderson traduz, vai. Eu quero que todos falem. Eu errei tudo já. Já errei. Já falei que eu errava. Vocês têm que parar com isso. Tá me dando tremedeira agora. Não, ela traduz. Traduz aí, eu não entendi. Então, o que eu falei é que eu gostaria de falar é que eu agradeço muito por essa oportunidade de conversar sobre acessibilidade. Perfeito. Aí, você tá Tinha vendo negócio bem, de falar, você tá tá vendo? indo bem, você tá vendo bem. Gente, a Mayara dá aula também, então você pode chamar aí no WhatsApp, no WhatsApp não, no Instagram, né? Vamos lá, de novo, José, tem aí? Então manda aí pra gente o Instagram dela. Deixa eu ver. Você pode Marangoni, tá aqui, agora sim, tá embaixo. Baixinho, Marangoni, _ Salvati, só chamar lá, ela dá aula e é sensacional. Gente, muito obrigado. Wanderson, quer dar uma frase? Manda uma frase pra gente, vai. Não precisa ser em Libras, vai. Como Pode mandar. ouvinte. Pode mandar. Pode ser em Libras também. Boa noite em Libras. Pode mandar. Não, gente, eu só queria agradecer mesmo por vocês terem chamado a gente para participar desse programa muito bom, dar essa audiência toda e, poxa, eu espero que todos, com tudo que foi dito, busquem mais ter empatia por essas pessoas que precisam que usam de formas diferentes para se comunicar, para se expressar na sociedade que a gente vive. Isso é bem importante. Sensacional. Gente, esse foi o nosso Romecast de hoje. Nós falamos sobre acessibilidade nas igrejas. A gente precisa conversar mais sobre isso, hein, galera? Tamo junto, até semana que vem. É nóis, Romecast, todo sabadão, 8 horas. Valeu! Beijo.